Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao projeto Lab4. Meu nome é Lívia Santana, eu sou a monitora do projeto e nessa noite nós teremos uma atividade muito legal. Eu já agradeço a participação de todos aqui, em especial as nossas palestrantes e a nossa mediadora. Hoje nós teremos a roda de diálogos, processo de elaboração de livros didáticos na perspectiva dos multiletramentos, com a professora Carla Richter e com a professora Júlia Larré, e mediação da nossa professora Suzana. Mas antes de passar a palavra para nossas palestrantes, eu quero deixar alguns recados e alguns convites também. Primeiramente, aviso a vocês que nós vamos disponibilizar o link da ata de frequência para registro no chat, ao longo da palestra, para que vocês respondam direitinho e recebam posteriormente o certificado. E eu convido a todos que todos comentem, né? Deixem aí suas dúvidas, façam comentários para a gente ter um momento de diálogo no final da apresentação das professoras. E convido vocês a conhecerem o nosso canal do YouTube e o nosso Instagram. Primeiro, o canal do YouTube está muito legal, minha gente. Eu vou deixar o link aqui no chat, que é porque a gente está colocando todas as atividades que estamos fazendo aqui no Google Meet lá no YouTube, porque quem não está podendo assistir no momento ao vivo, tem a oportunidade de assistir depois ou de rever alguma coisa importante. Inclusive, tem uma palestra maravilhosa da professora Suzana para vocês assistirem lá, já está lá. Então, nos sigam no nosso canal e também no Instagram, porque lá no Instagram a gente sempre divulga a programação, bota o link das inscrições, então vocês estão convidados também a nos seguir no Instagram. O Lab4 é um laboratório de formação docente que faz parte do programa Multilab, que é um laboratório multidisciplinar, e nós somos um programa de extensão que faz parte da Universidade Federal Rural de Pernambuco e fomos aprovados pelo edital BEST. Então, para a gente deixar todas as informações aqui para vocês. Nesse momento, eu vou convidar a nossa coordenadora para dar uma boa noite, professora Ivanda, a palavra para a senhora. Boa noite, gente, tudo bem? É um prazer receber vocês aqui hoje, nesse evento tão importante. Eu queria agradecer imensamente, né, a participação das estrelas de hoje, as professoras Suzana Paulino, queridíssima, que está sempre aí conosco nas ações do programa, do projeto, né, Lab4, do programa Multilab, a professora Júlia Larré, professora e autora de materiais didáticos, que também tem a honra de estar aqui conosco, né, nessa live de hoje, nesse bate-papo, nessa roda de diálogos, que vai trazer muitas experiências, muito conhecimento, compartilhar essa sabedoria muito importante, professora também do curso de Letras, a professora Carla também, uma queridíssima também, né, pelas parcerias, e que também vai aqui, né, colocar toda a experiência nesse processo, esse tema tão importante, como esse espaço formativo super interessante que a gente está aí compartilhando com vocês. Agradecer muito, né, a participação de vocês aqui nesse momento. E, assim, agradecer muito a Lívia, né, a monitora, mediadora, sempre muito atenta a todas as atividades do Lab4. E é isso, gente, dar as boas-vindas, agradecer muito e dizer que o projeto vai continuar, a gente vai dar uma paradinha agora em julho e depois a gente vai retomar as atividades, sempre divulgando aí para vocês. Curtam, né, o canal que Lívia vai divulgar, né, e também o Insta do projeto para visualizar as atividades que serão propostas. Gratidão a essa mesa linda, né, que está sendo formada agora, e sucesso, gente. Obrigada, professora Ivanda. Mais uma vez também agradecer às palestrantes que vão engrandecer a nossa noite. Então, agora eu vou passar a palavra para a professora Suzana, que é a nossa mediadora. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. Gostaria de agradecer inicialmente à coordenadora do programa, a professora Ivanda Silva, e coordenadora também dos projetos, né, que fazem parte desse programa, pela oportunidade que ela tem proporcionado para nós, docentes e discentes, técnicos administrativos também, para refletir
sobre questões inerentes à nossa prática docente, as práticas discentes também, né, nesse dialogismo que é essa formação. Agradecer a Lívia por estar sempre presente, não é? Por estar sempre voltada para as questões não só técnicas, né, das apresentações, mas pelas contribuições também, com perguntas, não é? E com reflexões. E agradecer às palestrantes, a professora Júlia Larré e a professora Carla Richter, que eu tive o prazer de conhecer através da professora Júlia Larré, que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Só queria fazer uma breve introdução da temática. A roda de conversa de hoje é intitulada Elaboração de livros didáticos na perspectiva dos multiletramentos. A gente sabe que essa é uma discussão complexa, traz elementos complexos no sentido de que a gente elabora um material didático dentro da perspectiva agora, não é, da BNCC, um documento oficial que normatiza esse conhecimento básico que deve ser construído, né? E a produção de material didático nessa perspectiva tem várias implicações político-pedagógicas, implicações dialógicas, implicações decoloniais, e o convite às meninas, a Júlia e a Carla, surgiu nessa perspectiva de ter essa consciência de que estamos num processo de formação de professores, somos aqui docentes e docentes em formação, em sua maioria, e como é importante a gente refletir sobre essas questões, dentro de uma perspectiva teórico-metodológica baseada, um documento formal também, norteador. E aí, enquanto o livro didático vinha sendo trabalhado como um suporte, às vezes a Bíblia Sagrada dos professores, não é? A âncora, enfim. E a gente tem agora uma nova perspectiva. O livro didático como um elemento que contribui, mas que não é o único instrumento, a única ferramenta para nortear o professor nesse processo de ensino-aprendizagem, nessa mediação pedagógica. Então, o trabalho que as meninas vão apresentar, porque além de docentes, elas são elaboradoras de livro didático. Então, a experiência que elas trazem, a perspectiva de autora e de autoras, é muito importante para nós docentes e para que nós, enquanto aqueles que estão lá no chão da sala de aula da escola do ensino básico, vamos ter contato com esse material para a gente entender como isso é produzido e de que forma, né, o papel dos autores dialoga com a prática desses professores. Então, sem mais delongas, deixa eu apresentar as meninas para elas iniciarem a apresentação. A professora Júlia Larré tem pós-doutorado pelo PPGL da UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo. E, atualmente, é pós-doutoranda pelo Laboratório de Educação à Distância e E-Learning da Universidade Aberta de Lisboa. É professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPE e líder do grupo de pesquisa LACELE, Linguagem, Ação, Crítica e Educação em Línguas. É um grupo do CNPq e da UFRPE, que ela coordena. Possui experiência em temáticas como aprendizagem colaborativa, escrita em língua inglesa, as tecnologias digitais de informação e comunicação no ensino de língua, gêneros textuais, sequências didáticas, multiletramentos, atividades sociais e teoria da atividade sócio-histórico-cultural. E, atualmente, é professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, da Unidade Acadêmica de Educação à Distância. Também ministra aulas de língua inglesa na UACSA. Professora, seja bem-vinda. E, através da professora Júlia, eu tive o prazer de conhecer a professora Carla Richter, que tem trabalhos belíssimos numa perspectiva decolonial, que eu particularmente sou muito fã, sou apaixonada, compactuo muito dessa perspectiva, dessa proposta. E a professora Carla Richter é professora de língua inglesa do IFPE, é doutoranda em linguística pela UFPE
e mestra também pela mesma instituição de ensino superior. É licenciada em Letras, Português e Inglês, também pela UFPE. É membro do grupo de pesquisa Lacelli, o qual a professora Júlia é coordenadora, né, que é o grupo o Lacelli, Linguagem, Ação, Crítica e Educação em Línguas. E os interesses de estudo da professora Carla Richter são argumentação na perspectiva enunciativa dialógica, pedagogias decoloniais, interculturalidade, atividades sociais, multiletramentos e teoria da atividade sócio-histórico-cultural. Professoras, sejam bem-vindas e eu passo a fala para vocês. Obrigada, Suzana. Gente, eu queria primeiro agradecer a Ivanda, a Lívia, a Suzana, por todo esse processo que a gente está, fomos convidadas, né? E o processo antes desse momento aqui foi muito acolhedor. Eu queria só agradecer a vocês. Muito obrigada. Vou passar a palavra para a Carlota, e aí daqui a pouco a gente começa. Boa noite, gente. Boa noite, colegas. Também faço as palavras as palavras de Júlia. Queria agradecer a professora Ivanda, que foi minha primeira professora da UFPE, foi minha professora de Teoria da Literatura. Embora a literatura não seja o meu forte, mas ela era uma excelente professora. Eu era uma aluna mais ou menos em literatura. Agradeço também a professora Suzana, também conheci por meio da professora Júlia Larré, que é minha orientadora também no doutorado, e minha amiga e irmã, né? A gente já trabalha junto há muito tempo. Agradeço também a Lívia, uma super monitora, se a gente tivesse a sorte de ter sempre uma monitora assim, né? Então, quero dizer que é um prazer enorme estar aqui, conversando e aprendendo com vocês, e eu estou muito feliz. Muito obrigada. Pronto, a gente vai dar início, então. A proposta de hoje é que a gente fale um pouco sobre como é que foi o nosso processo de elaboração do livro, né, do nosso livro didático. Eu acho que vocês já estão vendo aí, mas em um dos eixos da elaboração desse livro, que um desses eixos que a gente, no qual a gente baseou o livro foi a questão da pedagogia dos multiletramentos. Então, hoje a gente vai falar sobre os multiletramentos na elaboração de livro didático de língua inglesa e como é que foi a experiência com o Take Action. Eu vou passar aqui o slide. Eu estou passando assim porque toda vez que eu passo no automático ele dá problema. E aí, quais são os objetivos de hoje, né, dessa apresentação? A gente vai falar um pouquinho sobre o livro didático em si, né, o Take Action, e sobre como aconteceu o convite, por que esse convite foi realizado, qual é a nossa experiência, de fato, em sala de aula e com livro didático. Carla vai contar um pouquinho da história dela e eu vou contar um pouco da minha, porque é importante que a gente integre sempre as nossas vivências, as nossas práticas, né? Como o Freire já dizia. Então, para não ficar só na teoria, é importante que a gente traga a nossa própria prática e como ela contribuiu para a elaboração desse livro. A gente vai falar um pouquinho também sobre a parte mais teórica da pedagogia dos multiletramentos, só para que a gente situe um pouco melhor esse eixo que está integrado no livro. Vamos falar um pouquinho sobre quais são os objetivos nas aulas de língua inglesa na contemporaneidade, mas sempre trazendo o fato de que não é somente para a língua inglesa. Em língua portuguesa tem algumas coisas também que são muito importantes aí que a gente vai apresentar e que a gente vai ficar também trazendo à tona, tá certo? E vamos falar um pouquinho da questão da cidadania das aulas de língua inglesa, porque o livro é de língua inglesa, mas é aquela coisa, né? O que a gente for falando aqui dá, sim, para integrar as temáticas de língua materna. E para a gente só começar aqui, que foi mais ou menos o que eu estava falando, né? Paulo Freire, ele diz assim: a educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática. Então, no caso da gente, isso fica bastante evidente na elaboração desse livro. E aí,
quem é que nós somos, né? E o que é que a gente faz e como é que isso chegou, isso tudo que a gente fez durante esses anos chegou na culminância de sermos chamadas para elaborar um livro. Carlota pode contar um pouquinho agora da história dela, e eu acho que vamos batendo uma bolinha, né, Carla, na apresentação. Isso. A gente vai conversando e trocando ideias aqui com vocês. Bom, a gente já trabalhava, né, tanto eu quanto a Júlia, a gente já trabalhava com elaboração e avaliação de material didático, a gente trabalhou isso, eu trabalhei no mestrado, a Júlia trabalhou no doutorado, então a gente já tinha experiência, a gente, acho que um pouco antes da gente ser contactada pela editora, a gente tinha lançado um material de língua inglesa, junto com a professora Maria Cristina Damianovic, da UFPE, que chama English for Sustainable Development, com base na Carta da Terra e em alguns objetivos, né, desenvolvimento sustentável. Eu estava pensando na sigla em inglês. E aí a gente tinha, acho que um pouco antes, a gente tinha elaborado e lançado esse material didático, né? E aí surgiu esse convite da editora. Eu acho importante a gente falar um pouco de como surgiu o convite, porque todo mundo aqui é da área de letras, né? Então é mais um nicho de trabalho, digamos assim. Então a gente recebeu um e-mail da editora, também foi uma indicação do nosso colega Clécio, professor Clécio Bunzen, da UFPE, e aí a editora pedindo para a gente, perguntando se a gente aceitava o desafio, né? A gente leu o edital do PNLD enorme, primeiro a gente teve que se apropriar desse edital, eles pediram para a gente também fazer uma unidade modelo, né, para eles avaliarem, e aí, dependendo da avaliação, a proposta seria aceita ou não pela editora também, né? Porque eles queriam ver como era. Acho que o conceito de material didático na prática, né? E aí tem muito a ver com o que a professora Suzana falou, o nosso conceito de material didático, né? A gente entende o material como um artefato cultural que vai dar possibilidade aos sujeitos de agirem, interagirem, se posicionarem no mundo, também politicamente, né? E aí você vendo o take action, você vê que isso fica muito claro ao longo das unidades. A gente fez um plano de obra, né, com as unidades, os objetivos, as unidades, esse plano de obra, né, o livro, de maneira geral, ele teria que contemplar todas as competências e habilidades da BNCC, do ensino médio, e a gente também achou por bem fazer uma revisão dessas competências e dessas habilidades no ensino fundamental. Isso também aparece no livro. A cada unidade a gente indica tanto as competências quanto as habilidades que são trabalhadas ao longo das unidades. Né? Então, a gente fez esse plano de obra, a gente também fez uma curadoria dos textos que a gente gostaria de trabalhar, né? Claro que a gente teve o auxílio a gente já tinha trabalhado com material didático, mas não numa perspectiva tão grande, né? Com uma editora grande, né? Uma equipe, assim, enorme. Eles realmente eram muito experientes, né? Os nossos editores, e a gente também deve muito da aprovação do PNLD a eles, né? O trabalho deles também foi um trabalho que durou 9 meses, né? A gente passou 9 meses escrevendo o livro. Então, ele é o nosso bebê, né, Júlia? Ele é o nosso bebê. Foi uma gestação. Então, assim, respondendo do meu lado, né, como é que a experiência de vida terminou culminando nessa contribuição para que a gente fizesse esse livro didático? Carla, quando a gente conversou a primeira vez sobre o livro em si e sobre a possibilidade de fazer ele, a gente ficou morrendo de medo, para ser bem sincera. E aí, por quê, né? Porque a gente sempre viu a questão do livro didático mais como analistas. E aí, nesse sentido da gente se tornar, fazer um livro didático em si, foi um impacto bem grande esse convite. Mas a gente já tinha uma experiência bem grande
de mais de 10 anos de elaboração de materiais didáticos e de protótipos de ensino. E aí, essa experiência contribui bastante para que a gente tenha um livro que, de fato, apesar de ter sido a primeira vez que a gente fez com a grande editora, a gente já tinha esse tato, né, com a questão da elaboração de material didático. Carla vem de uma pesquisa de mestrado que foi uma elaboração de material didático e de atividades sociais baseada na teoria da atividade social, e eu venho também de um histórico de mestrado, doutorado e de outras experiências também fazendo experimentos em sala de aula, implementação de materiais que são para trabalho com questões que a gente vê que são lacunas, por exemplo, no ensino de língua inglesa, né? Então, o que é que a gente olhava? Esse convite como uma possibilidade de a gente tentar fazer tudo que a gente vinha estudando nesses últimos 10, 12 anos, e que a gente sentia que seria o livro que a gente queria ter na sala de aula como professora, sabe? Então, uma das coisas que a gente ficou conversando muito assim no começo, né, das nossas conversas sobre como a gente faria esse livro, como é que seria o planejamento dele, era uma pergunta que a gente se fazia, era se a gente fosse ensinar se a gente fosse fazer um livro didático pensando em tudo que meio que faltou, assim, nos outros livros didáticos que a gente usou a vida toda, como é que a gente faria, né? Então, para a gente foi uma oportunidade de colocar em prática, exercitar várias coisas que a gente já estudava, várias questões que a gente já experienciou e que via que poderia dar certo relativo a essas temáticas que a gente vai abordar um pouquinho aqui para mostrar para vocês. E aí a cara do livro é essa. Essa é a carinha do nosso bebê, né? E a nossa cara também, né? A gente também pensava num livro que tivesse a nossa cara. Exatamente. Jovem. Exatamente, que fosse a nossa cara, que tivesse a ver com nossa filosofia de educação, né? E que contribuísse para um ensino de língua inglesa que fosse desterritorializado, que tivesse fora daquele eixo imperialista da questão de ser inglês americano ou britânico, né? Vamos fugir disso. Então, a gente procurou integrar tudo que a gente realmente acredita no livro, tá? E aí, partindo disso, né, a gente baseou o livro em diversos eixos desses que a gente realmente acredita que sejam fundamentais para o ensino de língua e de ensino de língua inglesa. E dentre esses eixos, a gente colocou o eixo da pedagogia dos multiletramentos. E aí, o que é que seria essa pedagogia dos multiletramentos, né? Só trazendo um pouco da parte teórica, eu estou mostrando o slide assim porque eu estou com um probleminha de exposição, mas eu vou tentar apresentar como o slide normal, tá? Se não passar, eu vou pedir para a Lívia me avisar. Professora, vou logo lhe avisar uma coisinha, Lívia, aqui. É um problema não da senhora, é do Meet. Aí, quando a gente bota nesse que a gente geralmente usa tradicionalmente, ele realmente não pega. Mas certo. Eu acho, se eu não me engano, é um livrinho que tem. O livrinho, não tem um livrinho do lado dele? Tem um livrinho ainda da senhora. Pronto, no do livrinho consegue. Ele fica como uma apresentação. Assim. E consegue passar. Daquele outro jeito, realmente não está conseguindo passar. Entendi. Pronto. Certo, obrigada. Assim fica melhor, né? Muito melhor, ajudou bastante. Me ajudou muito. Então, a experiência de muitas lives. É verdade. Obrigada. Então, a pedagogia dos multiletramentos, ela vem a partir dos novos estudos do letramento, que foram propostos por Brian Street, que eu vou falar um pouquinho dele, bem rapidamente. E aí, Kleiman e Rojo, elas fizeram os estudos relacionados a Street e trouxeram também, integraram esses novos estudos do letramento com a proposta da pedagogia dos multiletramentos do grupo de Nova Londres, que são todos esses autores aí, e que eles lançaram um manifesto em 1996.
Eu não vou falar muito detalhe, não, mas quem quiser, existe já a obra, a primeira obra foi traduzida, eu acho que no ano passado, ou foi em 2020, para português, e aí quem quiser, tiver interesse, pode entrar em contato que eu repasso, tá certo? E aí, essa pedagogia dos multiletramentos que a gente vem trabalhando aqui, no livro, né, é uma releitura que foi feita por Roger Moura e por Roger Barbosa no contexto brasileiro. Só contextualizando, né? E aí, Brian Street, que é o estudioso que trouxe essa percepção, essa noção dos letramentos sociais, ele vai falar um pouco sobre 2 modelos de letramento e que fazem parte integrante do ensino-aprendizagem sobre letramento, né? Então, ele classifica a questão do letramento em 2 grandes modelos, que é o autônomo e o modelo ideológico ou social. Aí eu vou falar um pouquinho disso para vocês entenderem aonde é que o Take Action, que é o livro que a gente elaborou, onde é que ele se encontra, tá? Dentre esses 2 modelos, em qual que ele está. Então, o modelo autônomo de letramento, e eu imagino que vocês já devam ter visto com os professores de letras sobre o assunto, esse modelo autônomo, ele vai falar, vai ter uma visão bem dicotômica entre fala e escrita, vai falar um pouco sobre os efeitos cognitivos do letramento, considerando que as capacidades cognitivas são elementos importantíssimos para que exista o letramento. Então, o cognitivo ele sempre está em primeiro plano nesse sentido. E ele vai se baseando na crença da possibilidade de avaliação do letramento do sujeito, analisando capacidades cognitivas dos sujeitos quando eles lidam com textos escritos. E aí, esses saberes, eles são integrados para que haja uma instrumentalização da escrita. Nesse caso, quando você faz essa instrumentalização da escrita, o tratamento dos sujeitos, do texto, das instituições, ele termina se tornando muito homogêneo e não levam em consideração o contexto social. Então, nesse sentido, Bunsen vai falando que o maior esforço, então, consiste em avaliar o que os sujeitos sabem sobre os textos escritos, com raras preocupações sobre como as pessoas os usam e o que eles fazem com esses textos em diferentes contextos históricos e culturais. Então, a maior preocupação é com o texto e em como se entende o texto, e não como as pessoas usam esse texto, como os contextos são alterados muitas vezes por esses textos, tá? E aí existe esse modelo ideológico de letramento. Então, eu estou mostrando os 2 polos para a gente chegar onde é que está a elaboração da obra da gente. E por que isso é importante para a gente compreender a pedagogia dos multiletramentos, que é um dos eixos dessa obra, né? O modelo ideológico é um modelo que vai tratar de práticas concretas e sociais e práticas letradas como produtos da cultura, história e discursos. Então, por conta dessas discussões que Street faz, ele termina demonstrando que os seres humanos, os sujeitos, eles estão imersos em um armazém de conceitos, convenções e práticas, e que a gente vive práticas sociais com os textos, que a gente está integrado com eles no dia a dia, levando em consideração culturas locais, as questões de identidade, relações entre grupos sociais, e isso não pode ser esquecido quando a gente vai falar de letramento. O marco, então, pensando nesses 2 polos, né? O marco da pedagogia dos multiletramentos se torna um manifesto que foi chamado de a pedagogia dos multiletramentos, uma pedagogia dos multiletramentos, desenhando futuros sociais, que foi lançado por esse grupo de pesquisadores que estava lá no outro slide que eu mostrei. E aí eles chamavam a atenção para que houvesse uma política linguística adequada para todos e contemplasse fatores como diversidade cultural e diversidade linguística, considerando toda a tecnologia digital que existe, essa era digital e as linguagens líquidas e dos multiletramentos. Considerando, então, assim, os fatores sociais, culturais e históricos
dos indivíduos que estão aprendendo, né, e lidando com textos em sala de aula. Ju, Oi. deixa eu fazer um comentário aqui rapidinho. Lívia, não, Júlia, você pode voltar aí o slide rapidinho. Bom, esse manifesto, obviamente, ele é muito importante, né? Como a Júlia falou, ele é um marco da pedagogia dos multiletramentos, e ele foi muito importante para a concepção do nosso livro, para a escrita do nosso livro, né? Inclusive, quando a gente estava elaborando o livro e a gente estava pensando nos nomes das unidades, a gente queria fugir, por exemplo, de unidades como esportes, pop stars, sabe? A gente queria, assim, nomes mais impactantes, que tivessem mais a ver com essa linguística aplicada na qual a gente se insere, que é muito, que é transgressiva, né? Que é mestiça, que é híbrida, que é fronteiriça. Então, um dos nomes que a gente pensou para a unidade foi justamente esse, Designing Social Futures, né, desenhando futuros sociais. Esse foi um dos nomes que a gente pensou. Depois a gente achou que estava muito longo, e a gente mudou. Mas esse foi um dos nomes que a gente pensou também para marcar os multiletramentos, né, no livro. Depois, quando eu for mostrar alguns exemplos, né, eu vou mostrar na prática como é que os multiletramentos aparecem ao longo das unidades e nas atividades. Uhum. Exato. E aí, o título do manifesto, que foi esse que Carla chamou a atenção, né, Designing Social Futures, ele termina ensejando que a gente, que é professor, comece a fazer o tracejado, a gente trace novas trilhas de aprendizagem para os estudantes, porque eles não são mais as mesmas pessoas que eram antigamente, né? Então, a gente tem que acompanhar as mudanças que estão acontecendo no mundo que é globalizado e multicultural. A gente, como professor, tem que ficar atualizado em relação a isso, a tudo, na verdade, que está acontecendo no mundo. E, por conta disso, a gente tem que preparar, é um compromisso da gente como um educador, é importante que a gente prepare os sujeitos para que eles estejam aptos a viver nesse mundo e possam redesenhar os seus futuros, especialmente porque o mundo está cada vez mais digital e essas oportunidades elas vão se ampliando, né? Então, o compromisso da gente, dentro dessa perspectiva dos multiletramentos, é permitir que o estudante, junto com a mediação do professor, analise o mundo do jeito que está, através dos textos, tanto orais quanto escritos que estão no livro, e que ele, a partir disso, comece a fazer reflexões críticas para poder modificar coisas que não estão do jeito que deveriam ser, por exemplo. E aí, na pedagogia dos multiletramentos, como é que a gente preparou essa apresentação, certo? Para mostrar os exemplos. A gente dividiu a pedagogia dos multiletramentos, tem dois eixos que são muito importantes, que é a questão da multiplicidade cultural e a multiplicidade de linguagens. Essas são partes integrantes do mundo em que a gente vive mais ainda, e que é preciso que a gente, como educador, integre essas duas multiplicidades na sala de aula para que seja uma sala de aula de transformação. Então, esses dois eixos aí que eu destaquei, né, coloquei multiplicidade de culturas e multiplicidade de linguagens, a gente vai ver aparecendo no livro de forma muito integrada, né, de forma muito diluída em todo o livro, mas a gente vai trazer uns exemplos para mostrar para vocês. E aí eu queria destacar, que até Carla vai comentar sobre isso já, logo depois que eu falar, a questão da multiplicidade de culturas que seja numa perspectiva intercultural e decolonial, não somente aquela questão caricata de cultura que a gente geralmente vê em livro didático de língua inglesa, especialmente livros didáticos que são feitos fora. Isso era uma coisa que incomodava muito a gente, como professora, que usou livro didático de inglês a vida toda. Isso era uma questão que incomodava muito a gente,
que é o fato de que, quando se trata de cultura em livros didáticos, especialmente os que são feitos fora do nosso país, eles tratam a questão cultural de maneira muito caricata. E isso já é comprovado por diversas pesquisas, até eu tenho uma orientanda de doutorado, que é Larissa Araújo, que ela, no mestrado dela, pesquisou exatamente sobre isso. Como é que se trata sobre negritude nos livros de língua inglesa de tal coleção, certo? E aí a gente vê que é muito incipiente a forma como é tratada a questão cultural. Então, o que é que a gente quis trazer no livro? Algo diferente disso, porque a gente via como uma grande lacuna dentro de todos os livros didáticos, sem exceção, que a gente já tinha trabalhado, né? Pode ser que tenha outros que a gente não conheça, mas de todos os que a gente via, a questão cultural era tratada de forma muito caricata. E aí a gente traz essa perspectiva que está mais integrada com a interculturalidade e com as questões que são abordadas pelas temáticas decoloniais. Carla, tu quer comentar? Eu comentei aqui no chat que tem uma pesquisadora canadense, Kubota, não sei se fala assim sobre o nome dela, ela fala muito sobre isso, né? Ela fala que, de maneira geral, muitos materiais didáticos, eles adotam uma visão muito simplista ou estanque da cultura, sabe? Então, eles tratam, como você falou, muitas vezes eles tratam temas culturais de maneira folclórica, sabe? Ou exótica. E aí, assim, muitas vezes a gente vê que o tema é tratado de maneira superficial, sabe? Sem que haja uma reflexão crítica sobre o assunto ou sobre as interseccionalidades, né, que fazem parte dessa diversidade cultural. Eu estou citando aqui Kubota, mas, assim, vários autores falam sobre isso. Esse é, inclusive, um assunto que eu discuto na tese, porque a minha tese trata sobre interculturalidade, né? Então, na prática, quando a gente vê livros didáticos de língua inglesa, né, eu e Júlia, a gente discutia muito sobre isso. Então, a gente vê, por exemplo, a cultura fica restrita, por exemplo, à comida, né, aos festivais, a datas festivas, né, celebrações, mas a gente sabe que cultura é um mundo, né? Inclusive, Garcia Canclini, ele fala sobre cultura, ele fala no plural, né? Ele fala assim que existem culturas, né? Ele fala que as culturas que hoje não existe mais espaço para uma visão dicotômica entre pares, por exemplo, cultura de massa, cultura canônica, sabe? O clássico e o periférico. Não, hoje em dia, assim, a perspectiva é outra, né? Existem culturas, né, que são fluidas, que são mestiças, que são híbridas e que circulam, né, nas mais diversas esferas. Então, essa era uma questão que incomodava a gente, né? O tratamento que normalmente é dispensado às culturas no livro didático, né? Além dessa questão e a questão da diversidade das linguagens, porque isso faz parte da hipermodernidade recente que Roso fala, né? Exato. Júlia me interrompe, eu falo muito. Não, é para falar. Você tinha indicado uma leitura, Carla, eu estou até lendo Bell Hooks de novo. E ela fala muito, né, sobre essa questão da necessidade de se trabalhar com a multiplicidade de culturas dentro da sala de aula. Porque só assim a gente tem a prática de uma educação transgressora, né? Uma educação que vai além dessas fronteiras do que a gente aprende que é o existente, que na verdade não é, que é aquela questão, né? A gente aprende pontos que são muito comuns em um tipo de cultura, e cadê as outras? As outras não são consideradas aí, não? Então, Bell Hooks vai falar sobre isso e como a gente vai fazer uma educação pela liberdade, tá? Aí é só para dar uma indicação de leitura. E aí, bem, voltando, só para a gente ter o chãozinho, né, da apresentação, a gente vai demonstrar já como o livro aborda a questão da multiplicidade de culturas integrada nas atividades e a multiplicidade de linguagens também integradas nas atividades que a gente propõe
para o aluno sair falando, falando e usando, e lendo e compreendendo diversos textos e diversas linguagens e diversas culturas também, sempre aprendendo questões que são inerentes ao currículo mesmo, que é indicado pela BNCC, tá? Então, o que é que a pedagogia dos multiletramentos vai trazer no nosso âmbito, né? No âmbito nacional, que a gente vê em diversas pesquisas, mas que a gente sente que são importantes esses tópicos para que a gente elabore livros e elabore materiais didáticos. Então, coisas que a gente vai perceber quando a gente vai começar a fazer a elaboração de livro didático e de pesquisa de texto e de imagem, é que é importante que a gente integre nesses materiais novos hábitos e valores que são típicos da contemporaneidade, formas de interação virtuais e reais, que a gente trate de mudanças na comunicação e na sociedade, que a gente tenha como eixos também a multimodalidade, a negociação de significados, e que a gente considere que a mente humana ela é incorporada à situação social. A gente não pode ficar também parado no tempo aprendendo inglês só com gramática, né? Ou aprendendo língua portuguesa só com gramática. Pelo contrário, é importante que a gente aprenda, mas que ela seja que o principal não seja ela, né? Então, essa pedagogia, a pedagogia dos multiletramentos, essa de 96, né, que a gente considerou junto com a reelaboração de Rojo, ela considera 4 fatores, 4 principais eixos dessa pedagogia, e que são situados nesses 4 fatores, que são a prática situada, a instrução aberta, e aqui eu tenho Érica, que está assistindo, e que ela está trabalhando exatamente com isso, o enquadramento crítico e a prática transformada. Como é que esses eixos, esses fatores aparecem nas unidades didáticas do livro, né? Eles aparecem de forma disfarçada. Então, a gente não vai dizer assim, vamos agora praticar tal coisa. Não, a gente vai tentando fazer de forma bem integrada e interativa para que o aluno ele vá passeando por esses 4 fatores e que, ao final, ele consiga fazer práticas que sejam relacionadas àquelas temáticas que a gente trabalhou e aos tópicos gramaticais, de forma que talvez se torne até mais naturalizado do que você dizer assim, hoje é a aula de gramática e fazer algo muito tradicional, né? Então, a gente elaborou as unidades didáticas respeitando esses 4 fatores que são fundamentais para que a gente faça a elaboração de uma pedagogia considerando os multiletramentos, que são esses 4 que eu vou repetir, que são a prática situada, a instrução aberta, o enquadramento crítico e a prática transformada. Carla, quer falar? Não, eu ia falar que, inclusive, pelo próprio caráter dialógico, né, das unidades, elas são unidades fluidas. A gente também não queria, por exemplo, que houvesse rupturas bruscas, sabe, entre uma unidade e outra. Elas dialogam entre si, os temas das unidades, os assuntos. Bom, esse foi a gente pensou muito sobre tudo, né, Júlia? Esse livro, a gente discutia muito sobre ele. Foram 9 meses muito intensos, né? Então, Júlia está mostrando aí esses 4 fatores, e aí vocês estão vendo eles delimitados, separadinhos, mas no livro isso aparece de maneira muito imbricada, sabe? Porque, assim, eles estão realmente... às vezes eles vão aparecer de forma mais ou menos explícita, né? Às vezes eles vão estar ali nas entrelinhas. O professor vai perceber, né? Se ele conhecer a pedagogia dos multiletramentos, ele vai perceber isso ao longo do livro, nas atividades e nas unidades. Mas a gente, em momento nenhum, a gente vai dizer, olha, isso aqui vai ser a prática transformada, né? Ou isso aqui vai ser o enquadramento crítico. Mas, assim, acho que pela como é que eu posso dizer? Pela organização das perguntas, vocês vão perceber, por exemplo, esse enquadramento crítico, essa também foi uma preocupação nossa, né? As perguntas, né? E às vezes a editora dizia assim, mas por que vocês colocaram essas perguntas? Os editores perguntavam, por que vocês estão colocando esse formato de pergunta? E aí a gente tinha que justificar, não, a gente
quer essa pergunta, porque a gente quer também mobilizar esse movimento, né, de argumentação, de contra-argumentação, né? Isso é um enquadramento crítico, né? Mas a gente não diz textualmente, claro, para não quebrar, inclusive, essa fluidez do livro, das unidades. Isso. E outra coisa que é importante destacar é que as unidades, assim, a gente tem uma percepção de material didático, de livro didático, de protótipo de ensino, moldável às necessidades do professor, então, e da turma, né, principalmente, moldadas aos interesses, às necessidades daqueles estudantes naquele contexto. Então, a gente pensou em não fazer essas rupturas, como Carla disse, né, essas rupturas muito bruscas em cada unidade. Então, a unidade vai falar sobre, sei lá, como acontece, a gente vê nos livros, né, vai falar sobre música pop, aí no outro vai falar sobre, sei lá, teorias sobre aprendizagem, uma coisa nada a ver com a outra. Então, a gente procurou fazer de um jeito que seja mais fluida, né, essa passagem de uma unidade para outra, mas que, ao mesmo tempo, permita que o professor, ele, junto com as necessidades, o levantamento de necessidades que ele vai fazer com aquela turma, ele vá alterando a ordem das coisas, se ele quiser. Então, essa é uma coisa que eu acho que a gente deveria destacar. E aí, algumas ideias que estão embutidas nessa pedagogia dos multiletramentos. Por que ela é tão importante para a gente? Porque uma dessas ideias que estão aí dentro da pedagogia dos multiletramentos é saber que a educação não é somente sobre adquirir conhecimento pelo conhecer. Então, conhecer só por conhecer. Na verdade, a ideia principal que está embutida aí e que a gente tentou trazer para o livro é que a educação é um projeto de se tornar um certo tipo de pessoa. E que tipo de pessoa seria esse? Né? Uma pessoa que tenha adquirido ferramentas culturais, que faça com que eles participem e colaborem nas práticas sociais, de modo que possam se tornar únicos, se reconhecendo com a identidade que têm, e que sejam cidadãos ativos, que pratiquem uma cidadania planetária, uma cidadania desejável, que a gente vai falar daqui a pouco. E aí, nesse sentido, a pedagogia dos multiletramentos, no formato que a gente buscou fazer, um dos desejos da gente é que os trabalhos que são propostos aí no livro, né, no livro didático, possam trazer a capacidade de construção de sentidos, de agência, ou seja, do agir humano. E a gente vai mostrar isso, como é que a gente faz essa proposta, que o cidadão que está sendo formado ali naquela sala de aula, ele passe a ter sensibilidade para as diferenças, para as mudanças, para as inovações, tornando-o capaz de ser mais produtivo, ver a educação como mais relevante, mais inovadora, que permita a criatividade e que, dessa forma, quando ele estiver fora de sala de aula, e até dentro mesmo, ele seja capaz de se transformar e transformar a vida que vive. Tá? Eu vou pular essa parte, e aí eu queria que Carla falasse um pouquinho sobre esses objetivos que a gente considera que são importantes nas aulas de inglês, mas que também a gente pode trazer de alguma forma para a língua portuguesa, porque os alunos que estão assistindo a gente aqui, Carla, eles são de língua materna, tá? Joia. Bom, eu também sou habilitada, né? Tenho uma habilitação dupla, português e inglês, mas eu nunca dei aula de português, tá, gente? Eu sempre dei aula de inglês a minha vida toda. Bom, então, alguns objetivos, a gente destacou, né, alguns objetivos importantes, né, nas aulas de língua inglesa, e que a gente queria trazer esses objetivos para a confecção do material didático que a gente considera importante, né, estimular o interesse pela cultura de países anglófonos. E aí, como o Júlio falou, a gente queria fugir desse estereótipo, sabe, Estados Unidos, Inglaterra, porque a primeira pergunta que eles fazem quando a gente chega, né? Eu sou professora de inglês. Professora, você fala inglês britânico ou inglês americano? Né? E aí a gente fala inglês do mundo. Né? E a gente queria fugir
disso. Então, por exemplo, vocês vão ver que nas unidades, por exemplo, tem uma diversidade de sotaques, por exemplo, inglês jamaicano, inglês neozelandês, né, principalmente fugindo dos países desse eixo imperialista, sabe? Porque a gente também queria imprimir, né, uma visão decolonial, né, para o livro, né? A gente queria que as culturas, que elas jogassem, mas sem que uma se sobrepusesse à outra, sabe? Sem que eles saíssem da aula achando assim, eita, esse inglês é melhor do que esse, ou esse é mais... a gente queria trazer uma perspectiva mais ampla mesmo, né? Então, a gente pensou que era... eita, volta lá rapidinho, Ju. E aí, por que a gente queria fazer isso? Para que eles reconheçam, né, para que eles reconhecessem semelhanças e diferenças com sua própria cultura, mas mantendo um olhar crítico, né, sobre a língua do outro. A gente até fala no comecinho do livro, quando a gente apresenta, a gente diz assim, olha, domine a língua, mas não seja dominado por ela, sabe? Então, a gente queria abrir possibilidades, né, por meio da língua inglesa, para a integração com grupos multilingües, multiculturais no mundo global, né, e refletir criticamente acerca das funções e usos do inglês, né, sob a perspectiva da geopolítica. Depois, se vocês quiserem, eu posso colocar aqui um livro que chama A Geopolítica do Inglês, né, e aí a gente vai discutir algumas questões, por exemplo, sobre que aparecem muito em sala de aula, né, questões, por exemplo, imperialismo linguístico, né, questões decoloniais que aparecem. Então, isso também depois eu coloco aqui para vocês. Pode passar, Ju. E aí, pensando também no tipo de cidadão que a gente queria a gente deseja que o estudante seja, né? A pedagogia dos multiletramentos permite que a gente também se pergunte, né, qual é o tipo de mundo que a gente quer, qual o tipo de ser humano que a gente quer para o mundo. Isso está tudo integrado lá nas atividades que a gente propõe no livro. Quais são esses tipos de pessoas que a gente está formando, né? A gente procura sempre pensar no pautar o ensino-aprendizagem para essa formação cidadã, para a vida que se vive, estimulando as ações que sejam cidadãs, de leitura do mundo, tomando como ação a própria palavra e que a gente considere o texto e as atividades propostas como a grande palavra viva de construção de um mundo comum, tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora como a pedagogia dos multiletramentos aparece, né, no Take Action. Aqui, são como Rojo e Moura propõem que o enquadramento crítico, a prática situada, os 4 eixos da pedagogia dos multiletramentos seja realizado. Então, a prática situada, por exemplo, é imersão em práticas, gêneros e designs utilizados nas práticas, articulando os conteúdos aprendidos na escola e as experiências que os estudantes têm sobre certo assunto. O segundo ponto da instrução aberta, né, seria a explicação conceitual mesmo, dando nome aos bois. Então, a gente propor que exista uma explicação analítica sobre determinado assunto, conceito, teoria. Já o enquadramento crítico é a análise desses contextos sociais e culturais de circulação e de produção dos textos, dos designs, das culturas. Então, o estudante ele é proposto a examinar como esse conhecimento acontece, né? Essa questão, esse ponto que está sendo discutido, como ele acontece no mundo, e ele pode, assim, se posicionar criticamente, pensando nas suas próprias vivências. Aí, está incompleto um pouquinho. Pensando também numa prática transformada, que seria a volta a essa temática que a gente propôs, para que o estudante reflita e que ele pense como é que poderia agir diferente no mundo referente a essa temática. Então, pensando nisso, eu vou mostrar para vocês, a gente vai mostrar os 2 eixos, né, da pedagogia dos multiletramentos, a multiplicidade de linguagens e como ela aparece no livro. Então, a gente vai começar a dar os exemplos agora. E depois a gente vai tocar no assunto
da multiplicidade de culturas e como essa multiplicidade aparece no livro, como é que elas são trabalhadas e propostas para o professor e para o estudante. Então, primeiro, a multiplicidade de linguagens. Carla? Bom, essa é a unidade 1, mas não foi a primeira unidade que a gente fez, né? A gente foi fazendo as unidades, depois a gente foi reorganizar, né, essas unidades, ver o que veria primeiro, mas essa unidade, ela fala da relação entre tecnologia e educação, né? Eu vou só pegar aqui umas anotações que eu fiz, porque faz tempo que a gente fez o livro, né? E aí a gente, quando a gente vai falar, a gente às vezes precisa revisitar, né? Assim, pensar no processo, né, de confecção do livro. Então, nessa unidade, por exemplo, o aluno ele vai trabalhar com gêneros infográfico, né, vai fazer a leitura de um infográfico, de um formulário de um curso online, né, e aí pensando, né, naquela imagem que Júlia mostrou, né, sobre a importância do aluno partir do conhecido, experienciar o conhecido, para depois viver o novo, né, aplicar de forma apropriada, né, e conceitualizar, né, aplicando a teoria. Nessa unidade, a gente parte desse gênero infográfico, né, porque ele é um gênero que tem um apelo visual, né, muito grande. Ele é um gênero bastante conhecido dos alunos, né, lembrando que esse foi feito para alunos de nível A1, A2, né, ou A2, segundo o quadro de referência comum europeu. Então, a gente traz, por exemplo, vocabulário ligado à tecnologia, e a partir disso, né, a partir desse gênero conhecido, ele vai experienciar o novo, né? Por exemplo, quando a gente trabalha o gênero formulário de curso online, que é uma coisa que normalmente na vida a gente faz, né, e um aluno de nível A1, A2, ele precisa preencher formulário, e é um formulário simples, né, com nome, telefone, endereço, e-mail, né, a partir disso, né, desse gênero que ele já conhece, a gente propõe uma reflexão sobre o novo, né, como seria essa mesma apresentação se você fosse preencher, né, esse mesmo formulário, né, fazendo, por exemplo, uma inscrição numa academia de ginástica, né? Porque a gente propõe, acho que nessa unidade a gente propõe na sessão de fala, né, Speak Your Mind, ele vai ter que fazer uma apresentação oral, ele vai ter que se apresentar, né, e a gente propõe essa reflexão, como é que você faria uma apresentação, né, depois que você preencher esse formulário, como é que você faria uma apresentação em um outro contexto, né, para trazer essa reflexão do aluno, né, para ele aplicar, né, o uso da língua de forma apropriada ao contexto. Depois, se vocês observarem, não sei se dá para a Júlia mostrar, talvez nos slides não, mas no livro, a gente tem uma seção que chama Language Analysis, né, que vai ter essa reflexão sobre conceitos, mas não é, o aluno ele vai construindo, sabe, os conceitos, é como se eles fossem scaffolding, né? Eles vão refletir sobre a língua, a gente não dá pronto, inclusive os textos que a gente usa são textos autênticos, né? Não são textos que a gente adaptou para o aluno de nível A1, A2, porque na vida ele vai encontrar os textos, eles já estão lá, né? Prontos, ninguém vai adaptar para o aluno. Acho que é um pouquinho depois, Júlia. Uma coisa que eu gosto muito no livro, que me chama, que acho que a gente também pensou com cuidado, e claro que teve todo o apoio, né, da equipe de iconografia, foi a questão das imagens. Acho que são imagens, assim, que tem um apelo muito forte. Por exemplo, nesse caso aí, a gente trabalha alguns movimentos sociais, sabe? Então, assim, são imagens atuais, são imagens impactantes, né, que ajudam... Em diversos lugares, né, do mundo. E aí, é porque tem um errinho aí na imagem, ela ficou menor em cima da maior, mas aí eu acho que dá para perceber, né? Uhum. As imagens, uma é na Ucrânia, a outra em Amsterdã. Sim, sim.
Então, assim, eu acho que essas imagens, elas também são muito importantes. As imagens em um livro didático são muito importantes, principalmente para alunos de nível A1 e A2, porque você pode observar que as temáticas, elas são temáticas de relevância social, né? São temas das culturas juvenis, né? Mas de relevância social, só que a gente também teve a preocupação de trabalhar essas discussões, né, esses assuntos teóricos de maneira simples, porque a gente queria um livro que fosse acessível, né, para os alunos. Então, a gente teve o cuidado, por exemplo, de pensar nas perguntas, né, perguntas que fossem realmente, assim, simples, né, uma linguagem simples para o aluno. E, em alguns momentos, a gente também pede para que eles façam uma reflexão em língua portuguesa, principalmente quando a gente vai trabalhar o enquadramento crítico desses alunos, né, quando eles vão, e aí é o momento onde eles têm para se reposicionar como cidadãos, né. Uma coisa que a gente pensou também foi que tipo de alunos a gente está formando, né, que tipo de sujeitos a gente quer para o mundo, né? E como a gente poderia, por meio do livro, ajudar a transformar a vida desses sujeitos. Porque aprender uma língua estrangeira não é só você, uma língua, qualquer que seja, não é só você trabalhar aspectos gramaticais, né? Claro que isso é importante, mas o foco não pode ser somente nisso, porque a gente está formando cidadãos, né? Então, a gente não queria, porque às vezes o aluno chega assim, de novo, verb to be, eu já aprendi isso, passei o Fundamental 2 todo trabalhando isso. Então, veja, aquele aluno é um sujeito, né? Ele está num contexto sócio-histórico cultural, principalmente hoje em dia, né? Assim, altamente político, o jovem ele é politizado. E a gente queria trazer algumas discussões para a sala de aula, sendo que, como eles são alunos A1 e A2, algumas discussões precisam ser feitas em língua materna. E não tem problema nenhum nisso, né? Inclusive, a gente precisa desmistificar essa questão do uso da língua materna nas aulas de língua estrangeira ou línguas adicionais, né? É importante até para a autorregulação do aluno, gente. Ele vai precisar da língua materna, sim. Né? Até por questões... Desculpa, pode falar, Ju. Não, eu queria só destacar, Carlota, um ponto, né? Porque a gente está falando também de multiplicidade de linguagens. E aí, nesse sentido, é fundamental que a gente considere essas linguagens diversas que são permitidas, né? Tanto os gêneros quanto as interações permitidas também pelo mundo virtual, né? O que é que esse mundo trouxe para a gente? Então, nessas unidades que Carla está comentando, que a gente propõe o trabalho de uma leitura de infográfico, que eles observem mudanças na educação a partir de uma perspectiva da tecnologia. Outro exemplo é a questão do uso das redes sociais para a transformação social, e aí culmina com a atividade de oralidade, né, de speaking, que é para discutir sobre movimentos sociais que são advindos das redes sociais. Isso tudo a gente está trabalhando também com essa questão da multiplicidade de linguagens, né? Outro ponto, a gente tentou trabalhar com elementos, com gêneros textuais que são propostos pela BNCC, que estão lá como gêneros que devem ser trabalhados no ensino médio, mas a gente também trouxe outros que são ligados. Por exemplo, um desses gêneros textuais mais tradicionais que são propostos pela BNCC é a lista. Então, a gente trabalha a lista em inglês com esses alunos. Aí a gente pensou, por que não a gente pensar em uma forma diferente de trabalhar a lista? E isso foi uma sugestão do nosso assistente editorial. Ele disse, poxa, tem listicle, que é um tipo de lista que existe, mas só existe na internet. Então, a gente procurou trabalhar com gêneros textuais também que sejam provenientes do mundo virtual e do mundo que sejam mais tradicionais e que sejam também outros mais atualizados, mais contemporâneos. E gêneros valorizados pela escola, né? E gêneros que muitas vezes não são tão valorizados, mas que são importantes para a participação, né? Para a efetiva participação dos sujeitos no mundo, né? Contemporâneo. Então, essa também foi uma
preocupação da gente, e eu acho que é uma das características também, né, dessa multiplicidade de linguagens e de culturas. Isso. Essa unidade 10 aí, ela é bem legal, assim, a gente procurou trabalhar com a temática da pobreza, né, da erradicação da pobreza. E aí a gente parte exatamente do cartaz com as metas de desenvolvimento sustentável da ONU e faz um trabalho bem interessante sobre como reconhecer e usar adjetivos que aparecem lá nesse cartaz. E aí, uma das atividades que tem relação com essa multiplicidade de linguagens dentro de um mundo contemporâneo que a gente tentou fazer para que o aluno se torne um cidadão desejável, nessa unidade aí aparece como uma atividade que eles vão criar um dispositivo criativamente, e tudo tem uma discussão aí com os estudantes para prepará-los para fazer isso, para que eles desenvolvam um dispositivo que seja capaz de combater a pobreza. Então, essa forma da gente tentar trabalhar com eles não dispensa o trabalho linguístico mesmo, né? Mas a gente está aí considerando todos esses outros elementos que a gente está trazendo para vocês desde o início da apresentação. Aí é o cartaz dos objetivos, as metas, né, de desenvolvimento sustentável da ONU. E aí o No Poverty, que é esse, né, erradicação da pobreza, é o número 1, e são metas que as Nações Unidas, junto com vários países, né, das Nações Unidas, criaram para que o mundo, até 2030, consiga bater essas metas, que são a da erradicação da pobreza, fome zero, educação de qualidade, por exemplo, boa saúde, etc., que são essas 17 metas aí. A gente trabalha com elas também no livro, tá? Esse foi o texto principal da unidade, esse texto, porque veja que ele é um texto que tem um apelo visual forte, ele é um texto simples, e ele traz, assim, temáticas que são importantes, né, para a gente discutir em sala de aula. A gente tem uma seção no livro que chama Food for Thought, né, que é justamente para a gente discutir questões importantes, por exemplo, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Acho que nessa unidade, especificamente, eles discutem sobre a pobreza, né? E aí, como a Júlia falou, a gente pensou neles criarem um aplicativo, por exemplo, e sempre partindo do local para o global, né? Eita, na minha cidade, né, tem pobreza, né? As pessoas como as pessoas... como é que isso acontece na minha escola, né? Assim, ao meu redor, e como é que a gente pode... por exemplo, sair do local e chegar no global. Para eu chegar no global, primeiro eu tenho que mudar o local, né? Ajudar a mudar a minha realidade, né? Para depois chegar no global. E essa questão, por exemplo, que Carla estava falando, né? Como é que, na minha cidade, como é que a pobreza se apresenta, né? Porque a pobreza é uma questão planetária, é um problema planetário. E no Brasil, atualmente... tem sido, a gente está vendo aí os números, a miséria crescendo, né? Eu até vi um número hoje que 33% da população brasileira já pode ser considerada como miserável. Isso é algo muito grave. E aí, existem diversas possibilidades, não só usando as tecnologias digitais aí, que o professor pode trabalhar com o estudante, e a gente fala sobre isso lá no manual, de como é que ideias podem vir aí da sala de aula que possam ser integradas, por exemplo, às políticas da cidade, para que essa pobreza seja erradicada, né? Então, essas discussões, aí você vê, né, como é que a gente vai tentando fazer a ampliação do conhecido para que se torne algo de uma prática que foi, práticas que foram discutidas através de textos, e que essas práticas se tornem práticas reflexivas e, a partir daí, eles possam pensar criativamente sobre como fazer para melhorar esse mundo, das formas que tiverem, né, com os recursos que tiverem ali na sala de aula. Ele sai de uma prática situada para uma prática transformadora. Para a realidade dele, às vezes a gente fala transformador e às vezes a gente pensa numa coisa assim muito grande, mas às vezes assim, coisas pequenas, sabe, que você pode, atitudes pequenas que você pode realizar no dia a dia e que vão impactar no global. Não precisa ser uma coisa assim de outro mundo, não, mas
ajudar o aluno a pensar em soluções locais que vão impactar no global. Isso. E aí a gente vem para o eixo, o segundo, né, da pedagogia e dos multiletramentos que a gente considerou, o segundo eixo, que é o da multiplicidade cultural. Como é que ela apareceu no nosso livro, né? A multiplicidade cultural, tratando, como Carla disse, de diversas etnias, por exemplo, que falam no inglês, porque o inglês não é somente dos países que são hegemônicos, né? Mas o inglês, ele circula e ele é global. E aí a gente tentou mostrar pessoas de vários lugares do mundo que estão fazendo coisas na internet, por exemplo, em inglês. A gente tratou também da questão das colônias, da colonização britânica em alguns países. E aí a gente vai pedindo para que os estudantes eles tentem se lembrar quais são os países que foram colonizados pela Inglaterra, quais países ainda falam inglês até hoje, e eles façam pesquisas sobre esses países, tratando da localização, qual é a capital, a população, as curiosidades. Isso aí eles tudo estão aprendendo inglês, não estão aprendendo somente sobre where are you from, né? O antigo, de onde é que você vem, mas ele está aprendendo sobre os países e nacionalidades, que é algo que é requerido pela BNCC, mas está aprendendo de uma forma integrada com o saber contemporâneo, integrando com pesquisas que ele pode fazer na internet, né? E fora que aprender uma língua, né, também você mergulhar no horizonte cultural. Né? É você, justamente nesse mergulho, que você vai aprender a olhar para si próprio, né? E olhar para os outros com outros olhos. Né? Isso para você fazer isso, você precisa, é um exercício de descentração, né? Da própria descentração, de comparação, né? E que requer uma visão crítica, né? Aberta, uma visão crítica, uma visão aberta, né? Uma visão de cultura que não seja exótica, né? Uma visão de cultura que permita com que você enxergue a diversidade cultural que muitas vezes está presente na sala de aula, né? Porque hoje a gente vive num mundo que aparentemente é desterritorializado, né? Aparentemente, né? Mas assim, é um mundo muito preconceituoso. E a gente tem que ensinar o aluno a enxergar. Vera Kandal, ela fala sobre isso, que assim, a diversidade tem que ser encarada como uma riqueza e não como um problema. E a diversidade, ela mora ao lado. Né? Ela mora ao lado, porque a gente tem alunos, né? Assim, eu dou aula no IFPE, na universidade, vocês sabem disso. A gente tem uma universidade incrível. Né? Quando a gente fala de diversidade cultural, não é só aluno do outro país, não. Mas a gente tem alunos gays, cis, trans, negros, quilombolas, né? É uma diversidade enorme. Então, a diversidade, ela mora ao lado. Né? E a gente tem que enxergar esse arco-íris, né, que está presente em sala de aula. Bell Hooks também fala sobre isso. A gente tem que mudar as nossas lentes, né, o nosso olhar para essa diversidade que está em sala de aula. Ela enriquece a gente como pessoa, né? Nós, como alunos. Exatamente. E aí a gente trata não só dessa questão da multiplicidade cultural, porque isso é uma coisa, Carla, que se pensa, assim, em geral, quando você fala de multiplicidade cultural, você pensa que são pessoas, assim, só de outro país. Mas não, é exatamente isso que Carla está dizendo. A cultura, ela muda de acordo com a sua vivência. Então, cada um de nós tem uma cultura diferente. E isso tem que ser considerado em sala de aula. E aí, por exemplo, nessa unidade, a gente vai tratar das vozes das mulheres, né? Por que a gente procurou integrar uma discussão no livro de inglês falando sobre mulheres e mulheres negras, falando sobre a influência africana em vários aspectos do Brasil e da luta dos povos, que são dos quilombos. E propomos também que os estudantes eles façam uma pesquisa sobre os quilombos, né, na atualidade. Exatamente por isso, porque a gente, quando vai tratar de educação, em geral, a educação ela é proposta a partir de uma visada hegemônica, hétero, branca, vou dizer
cis, cristã, e que a gente, como educador, a gente tem que ter o compromisso de mostrar que o mundo não é só isso. O mundo não parte somente dessa perspectiva, né? E aí, a multiplicidade cultural no livro também aparece dessa forma. E aí eu trouxe só para vocês aí, que na abertura de cada unidade, por exemplo, a gente vai fazer esse resumo, né, do que vai ser aprendido do que vai ser tratado naquela unidade, e a gente coloca as competências, as habilidades, as competências específicas, gerais, aí também na abertura de cada unidade. A gente trouxe também nessa unidade, por exemplo, como a gente está tratando de multiplicidade cultural, vamos trazer um poema de uma brasileira, uma negra, uma mulher negra, que é Conceição Evaristo, e a gente trouxe esse poema em inglês, que é traduzido de uma forma brilhante, e também faz parte dessa temática da multiplicidade cultural, que é muito importante da gente tratar em sala de aula, certo? E eu acho que essa é uma unidade muito bonita, né, Júlia? Acho que essa é uma das unidades mais lindas do livro, com esse poema, Conceição Evaristo. Eu gosto muito dessa unidade, eu gosto das imagens, e eu gosto da força dessa unidade, sabe? Exatamente. A gente ficou bem feliz quando viu ela prontíssima, assim, com toda editada já. Eu fiquei muito emocionada, Carlota também, porque foi uma das unidades que a gente teve mais expectativa, assim, de ver como é que ia ficar, né? Outra questão que a gente trata aqui é referente ao ponto da multiplicidade cultural, é sobre identidade. Todo o livro de inglês, todos os livros de inglês, nos 20 anos, eu estou há 22 anos já em sala de aula, né? Mas nos últimos anos que eu trabalhei com livro de inglês especificamente, sempre tem nível A1 e A2 aquela coisa de eu vou me apresentar, vou dizer meu nome, quem eu sou, minha profissão. E aí a gente procurou fazer de uma forma diferente que tivesse a ver com a gente, tá? E com as discussões que são importantes que a gente considere em sala, porque faz parte dessa valorização da multiplicidade cultural de cada um de nós. Então, como é que a gente se identifica? Quem sou eu? Eu quero celebrar minha identidade. Então, eu vou discutir sobre quem é que me inspira a ser quem eu sou, quem são as pessoas que me inspiram, quem foram os meus modelos de cidadania, como é que eu me considero, qual é a minha identidade como ser humano, minhas orientações, tudo. Então, tudo a gente vai tentar tratar nessa unidade aí. A gente fala também das nossas raízes, né? A gente procura discutir também no livro sobre as nossas raízes, porque certamente todas as salas de aula são extremamente heterogêneas, e isso é muito legal, nesse sentido da multiplicidade de origens, de raízes. Então, essa é uma das discussões que a gente propõe também. Quer falar, Carla? Eu acho que isso é muito importante para o aluno de línguas, né? Também quando ele está discutindo cultura. Tem um livro de Chimamanda, né? Com base numa palestra dela, TED Talk, que chama O Perigo de uma História Única. Né? E aí ela fala da importância, né, das identidades, né, que a gente vai construindo ao longo da vida. Ela fala sobre a questão, o perigo, né, de verdades absolutas, por exemplo, verdades absolutas sobre uma cultura. Né? Essa é uma noção muito, muito perigosa, né? E a gente queria assim que os alunos tivessem uma visão aberta sobre a cultura. E eu queria falar também sobre a questão cultural, né? É muito importante a gente trabalhar discutir questões culturais em sala, né? E não só discutir, sabe? Porque às vezes a gente vê que a gente tem assim muitas culturas que coexistem num espaço, né, na sala de aula, mas assim muitas vezes elas não se misturam, né? Sendo que a riqueza é justamente a mistura, né? Esse hibridismo cultural. Isso aí é onde é que está a riqueza. E muitas vezes a gente vive uma utopia política, né, de que só a convivência
ou de só falar sobre as culturas é suficiente. Mas não é só falar, é fazer uma reflexão crítica, né, sobre as culturas, porque muitas vezes as pessoas fazem assim uma relativização das diferenças, sabe? E Bell Hooks, ela diz que a gente falar sobre as diferenças culturais em sala de aula, às vezes a gente causa assim um certo desconforto nos alunos, sabe? Porque assim, vai gerar tensão. Mas esses momentos de tensão, de conflitos, eles são importantes para a negociação de sentidos, né? Que vão ser compartilhados. Então, essa foi uma preocupação da gente também. E aí nessa preocupação de compartilhamento de sentidos, de experiências diversas, de quem eu sou, de todas as temáticas que a gente propõe, né, para cada ano do ensino médio, porque o livro ele é volume único, então ele integra os 3 anos do ensino médio. Ao final de cada livro, a gente propõe uma atividade ela é em aberto, na verdade, é uma proposta. O professor vai, lá no manual, a gente vai dizendo possibilidades e o professor tem que, junto com a turma, decidir como vai fazer. Proposta para agir no mundo, porque aí dentro dessa perspectiva dos multiletramentos, existe aquele último fator lá, que é a prática transformada. E para a gente propor uma prática transformada, a gente colocou no livro uma grande novidade, assim, que não existe em livro nenhum mais, que é a proposta de atividades sociais. Então, ao final do primeiro ano, a gente propõe uma atividade social que aparentemente é aquela comum, que é de feira cultural, mas a gente está tentando falar, discutir sobre feiras culturais de uma forma bem diferente, tratando das diferenças culturais que, como identidade e como objeto de celebração, né? E aí a proposta ela é toda organizada para que professor e estudantes consigam seguir o passo a passo, caso desejem, né? A segunda atividade social, que está lá no final do segundo ano, é a atividade de organizar uma campanha. E aí os estudantes, junto com o professor, decidem qual é a campanha que eles querem trabalhar na escola, na comunidade, sobre o quê, sobre que temática, pode ser qualquer temática, mas que tivesse integração com tudo que eles aprenderam ali no segundo ano. Quer falar, Carla? É porque eu não estou vendo você. Sim, essas atividades sociais a gente coloca como... A gente pensou nessas atividades sociais, mas o ideal é que o professor, ele discuta, né, assim, ele veja assim, o planejamento da escola, né, que elas sejam adequadas às necessidades, tanto da escola quanto dos alunos. As atividades sociais, acho que o trabalho com atividades sociais, ele nasce de uma necessidade, né? Ele tem que ter um motivo, tem que ter um objeto. Então, por exemplo, no meu caso, na minha dissertação do mestrado, eu trabalhava com alunos, foi na época do Ciência Sem Fronteiras, então os alunos estavam se preparando para ir para o exterior, e aí a minha disciplina, que era de inglês instrumental, passou a ser de inglês acadêmico, e eu trabalhei gêneros que iriam ajudar, né, nesse processo de mobilidade discente. Então, por exemplo, como escrever um abstract, né, como fazer uma apresentação num evento acadêmico no exterior. Então, a gente colocou como sugestões essas atividades sociais, porque a gente pensou que elas eram atividades sociais importantes, né, para a formação do aluno no ensino médio. Inclusive, essa última, né, do One Minute Movie, o professor ele pode trabalhar assim em qualquer tema, porque o aluno ele vai trabalhar esse gênero, né, o vídeo minuto, e aí o assunto do vídeo minuto, o aluno fica livre para escolher, mas as atividades sociais não precisam ser necessariamente essas, né, o professor ele vai discutir com os alunos. Isso. E aí, algumas características inovadoras que a gente procurou colocar no livro, né, e que a gente mostrou aqui nessa 1h30, foram as atividades sociais, que foram essas últimas que a gente mostrou, essa questão do diálogo entre as unidades, o tratamento de temas que são mais atuais em relação às culturas juvenis e digitais, os gêneros que a gente tratou, tanto os gêneros tradicionais, né, os valorizados pela escola, quanto os não tão valorizados assim, mas que são importantes para a formação desse cidadão, desse indivíduo, desse sujeito. E aí, outra temática, outra característica, desculpa, que a gente sente que tem uma inovação, um caráter de inovação,
é o estímulo à participação ativa do estudante e a decolonização do ensino-aprendizagem de língua. Claro que o livro em si não vai trazer o milagre da decolonialização de um ensino-aprendizagem de língua estrangeira, mas a gente procura estimular para que o professor ele queira saber mais também e procure integrar essa prática nas suas atividades de forma que se torne bem naturalizada, né? Já que é bem necessário. Uhum. E aí, para a gente finalizar rapidinho, eu antes de terminar aqui, eu vou pedir a Carla os comentários que ela queira fazer. Fica à vontade aí, Carlota, que aí depois eu finalizo. Bom, eu queria fazer um comentário aqui sobre essa questão, né, da pedagogia decolonial. Acho que tem muito a ver com o que a gente acredita, né, para o ensino de línguas, porque a gente enxerga a sala de aula por um outro prisma, sabe? A gente gosta de questionar, por exemplo, um modelo de educação linguística. A gente questiona, né, esse modelo de educação linguística que é baseado no lucro, na competitividade, no individualismo, e a gente valoriza muito mais, por exemplo, uma relação colaborativa, né, entre os alunos. Existem muitos trabalhos colaborativos ao longo do livro, isso também foi uma preocupação nossa. Uhum. Essa também é uma característica, né, da pedagogia dos multiletramentos, né, a gente... Em alguns momentos, em algumas atividades, vocês vão ver que a gente fratura, né, as relações de poder, né? Por exemplo, na sessão de writing, quando os alunos eles têm que fazer peer editing, que corrigir o trabalho do outro. A gente não aprende só com o professor, a gente aprende com os alunos também, né? A questão da valorização da diversidade, por exemplo, da diversidade de acentos, né? Nos modos de se expressar. Ensinar os alunos que, assim, existe muito mais do que assim, o inglês americano, né, a variação americana, a variação britânica, né, e que a gente pode usar a língua inglesa para discutir arte, música, cinema, né, não só dentro desses padrões, né, britânicos, imperialistas, que eu digo. Eu acho que é o nosso papel como professor de língua mostrar que não existe só uma língua inglesa, que não existe um só sotaque, né, que não existe uma única versão, por exemplo, da história, da cultura, né, aquilo que Chimamanda fala, né, o perigo da história única. Uma cultura tem várias histórias, né? Agora, a gente vai ter uma história, uma cultura que às vezes é mais difundida do que outra, e aí o papel da gente é fazer o aluno pensar sobre por que essa cultura é mais difundida do que a outra. Né? Porque algumas culturas elas são mais ignoradas, né? Ou são mais invisibilizadas, né? Eu acho que é importante a gente trazer isso para discussão em sala de aula. Eu acho que tem muito a ver com o decolonial que a gente pensa, né? Isso. E aí, só para a gente finalizar, isso foi uma imagem que está no livro, né? E que eu acho que ela representa muito, assim, o caráter que a gente tentou imprimir nessa obra, da forma como a gente acredita que a educação deve ser, né? A educação deve ser a oportunização do desenvolvimento de raízes para que a gente crie uma resistência, para que a gente seja reflexivo, e assim a gente não somente a gente seja passivo no mundo, mas que a gente tenha uma voz ativa. Então, essa imagem aí vai falar o seguinte, que são precisos raízes para que a resistência cresça, né? Para que a gente tenha resistência. Então, eu espero que a gente, como autora de livro, espera que esse livro ele chegue nas pessoas de forma também a fazê-las pensarem sobre o mundo, tentando transformar esse mundo em um mundo mais, um mundo melhor, um mundo desejável, né? Da forma como a gente quer que ele seja, pelo bem viver, pelo bem comum. É isso, gente. Obrigada, gente. Bom, gente, eu acho que fechamos com chave de ouro, não é? Esse mês de junho,
esse semestre dos eventos do Lab4. Gostaria de agradecer muito à professora Júlia Larré e à professora Carla Richter, parabenizá-las pela excelente apresentação, didática, coerente, contextualizada. Eu preciso, antes de a gente encerrar, eu passar a palavra para a Ivanda e para a Lívia, fazer alguns comentários breves, porque eu tenho uma relação muito afetiva com essa obra, pelo fato de já estar em sala de aula há 24 anos e ter interagido com muito material didático, com muitos livros didáticos. Mas quando eu tive acesso a esse livro, eu pude perceber como ele foi construído de maneira coerente, de maneira teórico-metodológica, tudo situado nesse contexto sócio-histórico, cultural, decolonial. E aí, como vocês viram, a apresentação das professoras foi muito fluida, não é? Geralmente uma fala e depois a outra fala. Não, elas iam intercalando, ficou uma apresentação tão fluida e é muito simples a gente perceber isso na obra também. Tenho certeza que quem tiver acesso à obra vai perceber essa fluidez que a gente viu aqui nessa apresentação. Então, e o que eu quero dizer de muito importante essas professoras são da rede pública, rede federal de ensino. A professora Júlia Larré é da nossa casa, é da UFRPE. Então, vejam a qualidade docente, pesquisadora que a gente tem aqui e que está construindo conhecimento e levando isso fora dos muros da universidade. Da mesma forma, a professora Carla Richter, no IFPE, partindo das experiências dela, contribuindo para o processo de ensino-aprendizagem de língua inglesa. E a apresentação foi tão adequada que vocês falaram sobre o material de língua inglesa, mas mostrando essa mutabilidade, essa flexibilidade de como isso pode ser aplicado no material de língua portuguesa, pode ser relacionado à língua portuguesa também. Mas aí deixa eu falar rapidinho. Elas lançaram um olhar, né, sobre a multimodalidade na perspectiva desse livro, e eu preciso destacar os temas, né, trazendo os temas contemporâneos transversais de forma crítica, que é muito importante. Então, elas falam sobre tecnologia, mas não é simplesmente a tecnologia em qualquer área, é a tecnologia na educação. Isso vai fazer com que os alunos reflitam sobre a sua própria aprendizagem, mediados por essa tecnologia. É a questão da meta-aprendizagem, e elas trazem isso, né, nesse material. Questão de gênero, da diversidade. Tem um dos capítulos trata sobre a violência doméstica. Vocês viram aí, fala sobre questões de gênero, da mulher negra, como é que se diz, meu Deus? Da mulher negra, das redes sociais, como as redes sociais podem ser utilizadas para transformar a questão da pobreza. Elas propõem a criação de um aplicativo para diminuir a pobreza. Gente, isso é inovador demais. Questão da sustentabilidade, elas partem lá dos ODS, né, que é um item obrigatório, inclusive, no edital do PNLD. Os livros devem apresentar isso. Mas tem muito livro que apresenta, né, os ODS como um elemento decorativo, muitas vezes, ou só um texto que vai gerar uma discussão ali, um exercício sobre gramática. Elas não, elas trazem a reflexão para o reforço da identidade, da cidadania e da mudança social. Há tanta coisa que eu gostaria de falar, mas eu vou focar na estrutura, no layout do livro. Gente, as imagens que elas fizeram uma curadoria de imagens e de textos excelente. E eu estou dizendo isso porque eu tive a oportunidade de olhar o material, de analisar o material. E como avaliadora do PNLD, eu tive um olhar muito crítico, muito criterioso, e por isso que eu fiquei tão feliz com a qualidade do material que as meninas apresentaram. E aí elas trazem essas discussões, né, essas propostas didáticas, esses temas relevantes, que são discussões que são inadiáveis na sala de aula, não é? E aí, para finalizar, eu prometo, eu queria falar sobre quando elas falam da desterritorialização
desse ensino de língua inglesa. Isso é essencial. A questão do sotaque, elas falam lá no início, não guarde o seu sotaque, né, de inglês, quando estiver falando inglês, reforce o seu sotaque. Isso é fortalecer a identidade. E esse fortalecimento de identidade fortalece a luta por um projeto pedagógico, politicamente situado, historicamente e culturalmente também. Deixa eu ver. E aí, como a gente pode perceber, falar também, gente, para os nossos estudantes que estão aqui assistindo, como nós podemos ser também, essa transformação que o livro propõe aos alunos, ele também propõe a nós, professores. Quando a gente tem acesso ao material, a gente começa a refletir, né? E querer mudar também, não vai mudar só os alunos, não, muda a prática do professor também. E nós, os docentes em formação, podem já ter em mente essa possibilidade de que eu também posso ser um autor de livro didático. Né? A partir da experiência das professoras, das experiências, elas viram a necessidade de mudança, construíram aquele material, vejam o convite, como foi feito. Elas tinham produzido um manual, e aquilo foi visto e despertou o interesse de alguém. Então, que isso a gente possa também trabalhar na nossa sala de aula, que a gente possa, enquanto aluno de língua portuguesa, de linguística, elaborar textos, materiais também, para a gente ganhar essa visibilidade docente, essa visibilidade enquanto pesquisador e produtor de conhecimento. Então, esse livro, ele rompe com padrões, ele traz uma ruptura de padrões, se comparado com os outros livros, pelo menos todos os outros que eu tive acesso de língua inglesa, foram muitos. Ele rompe, porque ele reforça o valor simbólico que o livro didático tem, que ele não deixa de ser ali o norteador, mas ele vai além. As propostas que tem ali levam o aluno além da obra, né? As práticas, os projetos, as atividades sociais propostas, né? E o trabalho com essas competências vão gerar o que a gente propõe, um indivíduo que atua nessa sociedade planetária, global, não é? E crítico, o mais importante, que ele não é só agir, é agir de forma crítica, com vistas a transformar a realidade da sociedade. Eu teria muitas coisas ainda para falar, de verdade. Mas, por questão de tempo, a gente vai encerrar aqui, vai colocar... Lívia, se você puder ler os comentários, foram tantos comentários lindos sobre a obra, sobre a apresentação. Eu fiquei tão empolgada que eu queria anotar os comentários, mas eu queria prestar atenção, e foi uma loucura. Mas, gente, eu agradeço muito por vocês terem aceitado o convite, e agradeço também os estudantes e professores que estão participando conosco, agradecer a presença do professor Eduardo Barbu, coordenador do curso de licenciatura em letras, que está presente, prestigiando esse momento. Um beijo para vocês. Professora Suzana, a senhora falou a coisa certa, a gente fechou esse primeiro ciclo do início do ano em grande estilo, porque está todo mundo encantado aqui, está todo mundo... Muitos elogios no chat, e a professora Suzana falou que os professores de língua portuguesa também podem inserir isso tudo que a gente viu hoje na sua prática e na sua produção de material didático, e eu vou dizer, vou além. Professor de física, de matemática, de história, de geografia, de todas as áreas, de todas as disciplinas, precisam ter essa visão integradora, né? Como a professora Suzana disse, eu sempre dou uns comentáriozinhos aqui, mas as minhas reflexões. E eu até comentei no chat que eu nunca pensei em um material de língua inglesa que fosse tão integrador. E aí, como aluna, né, do curso de letras, eu percebo, talvez eu esteja sendo um pouco simplista, assim, mas diante dessa sociedade do cansaço, de todo mundo numa correria, tipo... Nessa vida que está acontecendo, né, eu vejo que eu tenho uma preocupação em relação ao repertório, sabe? Porque eu vejo que vocês têm um repertório de conhecimento, de visão de mundo, de vários eixos, porque realmente abordou todos os eixos, assim, rapidamente, pelo que eu pude conhecer da obra, abordou eixos diversos. E aí eu percebo, assim,
como se as pessoas, vou focar no que eu vou ser cobrada no trabalho. E aí a gente não tem uma visão a mais para chegar e saber produzir um material didático que seja tão integrador. Eu queria uma dica para os alunos, para os graduandos. Como a gente... Eita, travou, mas voltou. Como é que a gente, diante dessa sociedade cansada de excesso de informação, de tudo, como é que a gente pode se nortear para ter um repertório que nos permita criar um material tão integrador, que envolve tantas políticas, tantos aspectos da sociedade? Bem, eu vou começar, Carla, fazendo um comentário, assim, eu acho que tua pergunta é muito pertinente, Lívia, é muito mesmo, e isso é uma questão que me preocupa muito, isso é um ponto que me preocupa muito, esse ponto da sociedade do cansaço, né? A gente parece que está saturado de tudo, e aí eu acho que a forma, porque as temáticas em si, elas não são totalmente inovadoras, né? Tanto que elas são muito discutidas em áreas diversas do saber. Mas eu acho que a sacada é, primeiro, antes de tudo, além de abordar temáticas diferentes, primeiro, antes de qualquer coisa, a gente fazer um levantamento de necessidade dos alunos e um levantamento de necessidade do contexto em que eles vivem, porque aí sim a temática vai fazer sentido, sabe? As temáticas fazem sentido, e a sala se torna um espaço não só de convivência, porque conviver é importante, mas um espaço de conflito regrado, um conflito de ideias, para que esse conflito ele se torne um espaço de amplitude, de mudança de perspectiva. E aí eu vou falar um negócio que está me aperreando esses últimos dias, assim, e que eu acho que é importante a gente tocar nesse ponto aqui, né? Você vê o material didático, o livro didático com esse repertório amplo de temáticas e tal, e que a gente pode ver isso na escola como um espaço de conflitos e de refacção de ideia, de olhar as coisas por um outro viés, ver pontos de vista diferentes. E aí vem um projeto de homeschooling, né? Que é aquela coisa de você ver só um ponto de vista, que é o ponto de vista familiar, e acabou. E aí, isso também é uma questão que eu acho que tem que ser batida aqui. Né? O livro ele não vai fazer o milagre de trazer temáticas diferentes só e fazer com que elas sejam engajadoras. Na verdade, o que torna as práticas discursivas engajadoras aí dentro da sala de aula é exatamente essa questão de tratar temáticas, seja lá quais temáticas forem, pelo prisma do olhar diverso de todas as pessoas que estão ali integradas. E o professor, a gente tenta estimular, né, fazendo com que o professor consiga ter essa percepção da educação para que ele mude algo na prática dele nesse sentido, né? Desculpa, viajei aqui, mas é porque isso era uma coisa que eu queria tanto falar, assim, que é isso, não é só o repertório temático, né? É olhar para o outro. Sempre o olhar está voltado para o outro, porque o papel da gente como professor não é olhar para mim, eu quero falar disso. Não, peraí, a gente tem que olhar, a gente serve. Eu falo isso direto, a gente nasceu no mundo, quem é professor nasceu no mundo para servir. A gente nasceu para servir, para trocar ideia, para saber do outro, para olhar para o outro. Então, o primeiro é esse olhar, fazer essa escuta ativa, pensando sempre no outro e levantando essas necessidades para pensar em temáticas. Muito obrigada, viu? Fiquei assim, fez assim a minha cabeça. Deixa eu ver aqui mais os comentários. Eu tenho só vou ler uns 2 comentários, porque a hora está bem avançada. A gente tem aqui um comentário de Laís. Parabéns, professoras Carla e Júlia. Estou encantada. Muito obrigada por trazerem para nós a explicação da proposta didática com tanto carinho e competência. Muito aprendizado por aqui. Realmente, eu estou bestinha. Ainda bem que vai para o YouTube, porque aí eu vou sair enviando para um monte de gente. A professora Edinara fez vários comentários muito ricos.
Érica também, ó, Érica de Souza, precisamos dessa visão prática na construção de materiais didáticos para a EAD, trazer a pedagogia dos multiletramentos, essa proposta tão enriquecedora. Parabéns, Júlia e Carla. Posso fazer um comentáriozinho aqui rápido? Pode. Eu tenho algumas alunas do PPG Tag que estão fazendo, e as alunas de Ivanda também têm feito pesquisas relacionadas a novas pedagogias, novas práticas pedagógicas referentes ao ensino na EAD. E aí, Érica, que está aqui, ó, falando aqui no chat, ela está fazendo uma pesquisa de um levantamento no AVA, no nosso AVA, né, da unidade acadêmica da EAD, com relação exatamente ao uso, não ao uso em si, mas a como é que a pedagogia dos multiletramentos, se ela aparece, como ela aparece, para a gente poder fazer esse levantamento e ver como é que a gente pode alterar algumas coisas nas práticas da gente dentro da EAD. Ótimo, obrigada. Eu vou aqui avisar mais uma vez que eu botei já o link algumas vezes, o link do o formulário da ata de frequência para quem nos assistiu, receber o certificado direitinho. Eu acho que como já faltam 10 minutinhos para as 9, a gente vai partindo para o encerramento. Mais uma vez eu agradeço a participação de todos, por não à noite, né? Abrir as suas casas para a gente entrar. Eu agradeço demais a professora Suzana, mediadora dessa noite, e a autora do convite, e a Carla e a Júlia por compartilhar isso tudo com a gente. Foi realmente assim, transformador, de verdade. Eu agradeço como aluna, como discente, e agradeço como monitora do projeto, porque é um momento de destaque aqui do projeto. Acho que foi muito importante, é muito importante para a gente a presença de vocês. Eu vou passar a palavra para a professora Ivanda, e mais uma vez eu agradeço, gente, boa noite, e aí vocês vão passando aí para se despedir da gente. Gente, gratidão, viu, Carla, Júlia, Suzana, que noite linda, maravilhosa, enriquecedora, inspiradora, Suzana colocou lá, né? Eu lembrei muito de uma frase do Pedro Demo, da área de educação, que ele diz: a autoria precisa ser fundamento docente e discente. E eu acho justamente que essa experiência rica, valiosa que vocês apresentaram, dialoga muito com essa perspectiva e está sendo e ainda será, né, alvo de inspirações nesse espaço formativo, que aqui nós temos estudantes de iniciação científica, estudantes do mestrado, do PPG-TEG, do PROGEL, e temos também professores, né, que atuam na educação básica, então é muito importante aí esse compartilhamento, e é só isso, gente, gratidão a vocês. A gente já faz o convite para futuros retornos, né, porque o tema é muito rico, né, e aí a gente, para ter uma continuidade, um desdobramento, certamente, eu acho que vai ser muito valioso, né, para todos nós nesse processo. É isso, gente, agradecer, parabenizar, e desejar aí sucesso na divulgação desse trabalho. A gente precisa divulgar, estimular essa divulgação, como a professora Suzana colocou, né? Vocês são importantes, autoras, um trabalho valioso, a gente precisa estimular essa divulgação e continuar inspirando outras pessoas nesses espaços formativos. Parabéns. Essa autoria também é uma forma de resistência, isso que vocês estão proporcionando, tanto para os docentes como para os discentes, é resistência pura. Ai, obrigada, gente, muito obrigada. Eu queria agradecer pelas palavras lindas de vocês, muito obrigada mesmo, e valeu pela presença de todo mundo que veio aqui hoje. Eu também queria agradecer o convite, queria dizer que eu fiquei super emocionada aqui, várias vezes lendo os comentários, ouvindo a professora Suzana, acho que todos os comentários muito generosos. Eu acho que a palavra assim que fica hoje para mim é a generosidade dos comentários, né? De todos vocês, né? Que são nossos colegas, nossos futuros colegas. E eu queria dizer que vocês é que inspiram a gente. Eu estou muito feliz, muito grata. Uma honra voltar, né? Rever a professora Ivanda depois de tantos anos, que foi minha primeira professora, assim, o primeiro contato que eu tive com o UFPE. Acho que eu nem sabia o que era
uma universidade federal foi criada por meus avós, eram pessoas assim muito simples, só tinham um ensino fundamental. Então, assim, eu nem sabia o poder de transformação de uma universidade federal na vida de um aluno, né? Mas eu digo que a universidade, ela me deu as melhores coisas da vida, né? Me deu minha melhor amiga, que é a autora junto comigo, e a minha orientadora, e por tabela, né, assim, eu ganhei muitos amigos queridos, então, assim, eu estou muito grata, muito feliz de ouvir os comentários. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Então, vamos encerrando aqui. Boa noite para vocês. E até a próxima. Em agosto, o Lab4 está de volta, viu? Não nos abandone. Beijo, gente. Obrigada.